Em entrevista exclusiva ao JR Entrevista nesta quinta-feira 14, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender consequências jurídicas a quem porta drogas no Brasil. No Congresso está em pauta a discussão sobre a inclusão da criminalização da posse de drogas ilícitas na Constituição Federal, enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) avalia a questão da descriminalização do porte dessas substâncias. Não haja dúvidas que posição do Congresso é de que aquele que porta drogas ilícitas para uso não pode ser preso, mas tem que ter uma consequência jurídica porque é uma substância que está elencada como ilícita. E quem a detém pratica uma ilicitude, essa é a lógica, afirmou a jornalista Tainá Farfan. Pacheco enfatizou a necessidade de manter as consequências jurídicas para os portadores de drogas ilícitas, argumentando que o tráfico é um problema muito grave no Brasil. Essa foi uma opção legislativa que eu considero necessária porque o tráfico de substâncias entorpecentes tem ensejado, inclusive, organizações criminosas em torno dessa atividade, afirmou. Sendo essa a opção do Legislativo e não reformulada, inclusive ratificada em 2019, nós consideramos que não deve o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal desconstituírem uma lei feita no Congresso Nacional. A quem cabe essa definição sobre a política de drogas no país, concluiu. A PEC proposta de emenda à Constituição que pode definir que tanto a posse quanto o porte, mesmo que para consumo próprio, passem a ser crime foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira 13. O próximo passo é discutir o assunto em 5 sessões no Senado. Depois disso, os senadores votarão a proposta 2 vezes. Para ser aprovada, ela precisa do apoio de pelo menos 2/3 dos senadores em ambas as votações, o que equivale a 54 votos. Pacheco ainda negou que a discussão do tema no parlamento seja uma afronta ao Poder Judiciário. Não há nenhum tipo de enfrentamento ao STF, é algo, a criminalização do porte e posse de drogas que vem ao encontro que é um anseio da sociedade brasileira. Em um momento em que o Brasil precisa reafirmar o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada. Pacheco também disse que uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve acontecer nos próximos dias e a expectativa é de resolver a questão de uma vez por todas. O Congresso tem até 1º de abril para construir um acordo em torno da MP medida provisória que reonerou a folha de pagamento dos municípios e de mais 17 setores da economia. Pacheco também defendeu a política de desoneração da folha de pagamento e reiterou que a medida foi aprovada com amplo apoio do Legislativo. É muito importante compreender que foi uma decisão do Congresso. Nós decidimos pela desoneração dos 17 setores da economia e decidimos pela desoneração dos municípios, completou, após a pressão de setores da economia e do parlamento. O governo cedeu e retirou da medida provisória o trecho que previa a reoneração dos 17 setores. Esse assunto agora é debatido em um projeto de lei na Câmara dos Deputados, sob relatoria da deputada N. Ortiz Cidadania RS. Atualmente, as empresas de 17 setores desonerados recolhem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta como contribuição previdenciária, em vez dos 20% sobre a folha de pagamento aplicados a outros setores. Pacheco disse ainda que o Senado deve votar em abril a proposta que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. Pacheco também comentou que espera que avance no parlamento nos próximos meses as matérias que regulamentam as redes sociais e defendeu a responsabilização das grandes plataformas digitais para prevenir a propagação de fake news. O senador destacou a importância do combate às notícias falsas na internet, afirmando que a desinformação tem contaminado muito a sociedade brasileira e que considera muito importante impor limites e responsabilidades às plataformas digitais. O texto que regulamenta o uso da inteligência artificial tem como relator o senador Eduardo Gomes PLTO e está em discussão na comissão especial instituída para o debate do tema. Caso aprovada, a matéria deve ir direto para o plenário. Após isso, o projeto será enviado à Câmara dos Deputados para análise. O projeto foi originado em uma proposta construída por um grupo de juristas no final de 2022. No entanto, os senadores argumentam que esta abordagem se limita demasiadamente ao aspecto jurídico e pretendem expandir seu escopo para englobar áreas como saúde, instituições bancárias, segurança, defesa e administração pública.
Já no caso da regulamentação das redes sociais, o projeto de lei que ficou conhecido como PL das Fake News está parado na Câmara dos Deputados desde o ano passado. A votação da matéria foi adiada diversas vezes diante da resistência da oposição e das proprietárias de plataformas digitais ao projeto.